Oi pessoal, Márcia Miyamoto. Para quem chegou nesse vídeo somente, eu recomendo que dê uma olhadinha nos dois vídeos anteriores, porque é uma sequência, para que você compreenda o contexto corretamente. Um breve resumo. Estou aqui contando como foi a minha jornada do desligamento até o meu novo jeito de fazer gestão da minha carreira, que tem me ajudado a passar pela crise e que acredito que possa colaborar com muitas pessoas que estão nesse momento passando o que eu passei lá em 2008, 2009, tá bom? Eu deixei no vídeo anterior a segunda pergunta. Se performance não garante emprego, o que garante então? Vamos lá. O segundo passo dessa jornada foi, uma vez que eu fui uma profissional que entregou resultados, e normalmente isso acontece em grandes corporações, quando você tem um certo nível de senioridade e entrega, é feito um pacote. E no pacote da GE naquela época, eu recebi um percentual para cada ano trabalhado como uma bonificação extra, fora, lógico, todos os direitos trabalhistas, e mais 6 meses de possibilidade de trabalhar numa empresa, de ser cliente de uma empresa de recolocação, de outplacement, que é a DBM, hoje que foi comprada pela LHH. E o programa da DBM na época não era dos outplacements comuns, que seria assim, de colocar você para falar com o presidente de empresa ou em oportunidades de emprego onde o teu perfil profissional do passado tivesse fit com alguma posição aberta em alguma empresa. Quando a gente está num contexto de crise econômica, né, como aconteceu também em 2009, só que desse ano foi muito pior, porque não foi só uma crise econômica, foi principalmente uma crise política, né? Então acho que o Brasil não é a economia que está ruim, né? É o cenário político que faz a nossa imagem ficar ruim, que retardou o avanço da economia. Bom, mas colocando isso à parte, eles trabalharam muito com a gente dessas reflexões de como você fez sua gestão de carreira e para poder dar os passos para a sua recolocação. E eu me lembro que quando eu fui participar do processo, a primeira coisa que eles fizeram foi uma grande palestra. E eu fiquei aterrorizada de ver um auditório, devia caber umas 300 pessoas naquele auditório, lotado de profissionais seniores desempregados. Era quase uma sensação claustrofóbica de dizer, como é que eu saio daqui? Eu não quero estar aqui. Como é que eu vim parar nesse lugar? Foi o primeiro sentimento que eu tive de despertar, né? E como é que eu desenho o meu caminho de saída desse grupo? Não quero estar nesse grupo de desempregados, não das pessoas, né? Não tem a ver com as pessoas. Estar junto, né, na classificação dos profissionais em transição de carreira. Eu odeio esse rótulo, né? Em vez de dizer que estou em transição de carreira. Eu odiava dizer que estava em transição de carreira. E lá eu fiz amizade com várias pessoas e comecei a fazer um network muito diversificado em função daquela situação. E pude aprender muito com as histórias das outras pessoas e como elas também chegaram naquela situação. E a grande maioria delas eram de profissionais de alta performance. Então você tinha causas raízes de desligamento, a crise, conflitos políticos, problemas pessoais, início de queda até um pouco de performance em função de um repensar de vida, pessoas que estavam expatriadas e que foram repatriadas em função da crise,
ou seja, uma série de fatores que não estão diretamente ligados à performance, que levaram a pessoa àquela situação de estar em transição de carreira. E em quase 100% dos casos, ninguém havia se preparado para aquele momento. Então, o trabalho que a DBM tentou fazer com a gente, ou fez com a gente, foi de realmente que dali por diante era conosco. A DBM não ia nos recolocar. Ela simplesmente nos fez repensar. E nos instrumentalizou com palestras e com pessoas profissionais de coaching, reescrever o currículo, instrumentos que nos ajudassem a conseguir uma recolocação. Mas em nenhum momento o trabalho era de te pôr na frente de um presidente de empresa ou de uma potencial vaga. E aí, o que aconteceu foi que, nesse meio tempo, aliás, logo em seguida que eu fui desligada, um ex-chefe me chamou para trabalhar como consultora na consultoria dele. Ele já havia feito uma proposta para mim em 2004 e naquele momento eu recusei a proposta porque eu havia recebido uma proposta melhor para ir para a Whirlpool. E ali em 2008, 2009, ele estava refazendo a proposta para eu trabalhar ali. E eu, com aqueles insights que eu tive na DBM, eu pedi para ele um tempo, um sabático, porque já que o meu freio de mão foi puxado, eu queria realmente refletir se eu estava no trilho correto no que diz respeito à gestão da minha carreira. E resolvi não aceitar prontamente aquela oferta de trabalho. Então, e por que isso? Porque eu queria rever durante todos os anos quais foram os grandes motivadores que me fizeram fazer porque eu fui escolhida para algumas posições e porque eu aceitei ou porque eu deixei de aceitar alguns trabalhos durante a carreira. Eu sempre tive eu acho que não só as corporações, a sociedade de um modo geral, né, conduzido pelo mindset industrial Adam Smith, nós fomos educados para caber em um job description, caber em uma função. Mas a verdade é que a gente é muito maior do que as funções que nos dão. Só que nós ficamos tão preocupados em atender a uma especificação que acabamos omitindo ou negligenciando ou não permitindo a expansão de competências que dizem muito mais a respeito de nós mesmos e que poderiam nos levar a um outro patamar de realização no trabalho. Eu quero terminar esse vídeo com a seguinte reflexão, com a seguinte pergunta para reflexão. Se você fizesse uma retrospectiva da sua carreira até o momento, quais foram os momentos em que você se sentiu mais realizado de ter feito um trabalho? Eu fiz essa lista para poder identificar se há alguma característica comum que me fez feliz nessas experiências de trabalho. Quantas e quantas vezes a gente escuta histórias, né, de pessoas que foram contratadas para fazer uma coisa e que depois mudaram repentinamente para outra que
tecnicamente não tem nada a ver com a formação dela ou com experiências prévias. Como é que isso é possível de acontecer? Não é? Eu tenho recebido e-mails de algumas pessoas que me mandam seus currículos. E tem uma amiga do ambiente da Belpes, da Fase Nova, a Sandrinha, que ela tem um projeto que é muito legal, porque ela também entende de que nós somos muito maiores do que o currículo e que alguns talentos, que às vezes podem até estar escondidos nos hobbies, dizem muito mais sobre nós do que a nossa experiência profissional desenhada para atender job descriptions, para atender especificações de trabalho. Então, o exercício então seria listar as realizações que você acha que foram boas, não aquelas que você ganhou prêmio necessariamente. Não necessariamente porque você ganhou prêmio foi aquele trabalho que você se realizou mais. Não é verdade? Esse, por exemplo, que eu ganhei, da Water, que eu fiz lá o mapeamento de processo, foi muito bacana, mas não foi um dos projetos que eu mais me realizei na minha carreira. Então, fica a dica. Faça a sua lista de exercícios, de realizações, aquelas que você se lembra de ter aquecido seu coração, de você se orgulhar de dizer sobre aquela experiência, e tente identificar se existe algum padrão. O que elas têm em comum que fizeram com que você se sentisse realizado. Acho que com essa reflexão, você vai conseguir identificar o que te faz mais feliz no trabalho. E isso vai fazer toda a diferença nas suas próximas decisões. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.